Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo hoje para falarmos sobre as lições da vida. Uma aluna do curso de Equilíbrio Emocional pediu para que eu desse alguns exemplos sobre as lições, porque no curso a gente analisa, quando acontece alguma coisa de errado, o que nós estávamos vibrando para termos atraído de uma certa forma aquela situação. Então a gente vai fazendo um trabalho interno muito grande. E, e essa aluna me perguntou, pediu para que eu desse um exemplo prático dessa situação, de como a gente faz para aprender a lição em cada acontecimento da vida, principalmente nesses acontecimentos dolorosos. E eu vou tomar como base aqui, por exemplo, que acho que é uma coisa que fica bem fácil da gente ilustrar, uma traição. Uma traição na vida amorosa, uma traição afetiva. Muitas vezes, quando acontece isso, as pessoas ficam revoltadas, falam, eu não vou mais confiar em ninguém, isso aconteceu para eu ter a lição de vida, é que eu não posso mais confiar em ninguém. E isso não é verdade. E você acaba, se você pega isso e cria uma crença a respeito disso, você acaba transferindo algo que foi do seu passado para o seu futuro, e muitas vezes você conhece pessoas que são dignas de confiança, mas não confia nelas. Isso acaba atrapalhando os seus relacionamentos futuros por causa desse trauma, dessa crença que foi criada no passado. E por que essa crença ela é criada? Essa crença é criada para nos proteger, porque a mente cria esse tipo de aprendizado porque ela quer nos proteger, ela não quer que a gente passe de novo por uma situação dolorosa. Mas quando a gente consegue elevar um pouco essa análise e trabalhar um pouco mais nesse padrão de análise das nossas próprias emoções, a gente acaba trazendo e pegando fatores positivos de tudo que nos acontece, por pior que seja a situação. Então, vamos supor que uma pessoa tenha sido traída. Sempre existindo a situação, vão ter duas lições básicas: o porquê e o para quê. O porquê, ele nos remete ao passado, ele nos remete ao que nós estávamos vibrando para ter atraído aquilo. Então a gente vai investigar no nosso passado o que a gente fez, o que a gente estava emanando de energia para o universo naquela situação que fez com que aquilo se materializasse na nossa vida. Para que tenha acontecido uma traição, é porque existia um recipiente, existia um receptor para aquele tipo de energia no padrão áurico dessa pessoa que foi traída. E como que acontece, né, esse tipo de energia? Por que esse padrão estava ali presente? Por que ele estava aberto? Esse campo, por que esse campo estava aberto? Porque internamente ela tinha essa vibração. E não precisa nem ser na área afetiva. Às vezes ela tem a vibração de traição, por exemplo, no trabalho, na vida profissional, mas o padrão está aberto. E como que é assim? Como ela tem esse padrão de traição aberto? Para a gente saber o padrão que a gente tem que pegar a situação. Então, traição. O que envolve traição? Traição geralmente envolve mentira, envolve engano, envolve desrespeito, envolve uma certa falsidade. Então, a gente tem que analisar todos esses fatores que envolvem o acontecimento e verificar onde que nós temos ele na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que se desrespeita, a traição ela é muito comum no caso de pessoas que se desrespeitam porque elas querem agradar. Então elas deixam de fazer a vontade delas porque elas querem agradar o outro. E com isso ela vai anulando o eu dela. E com isso ela vai se desrespeitando, vai se enganando e vai atraindo essa manifestação. Não quer dizer que sempre quando a pessoa se desrespeita, ela vai atrair aquilo no campo físico. Às vezes isso não acontece, porque existem outras energias que acabam protegendo. Então ela tem algumas outras crenças que são mais fortes e que acabam protegendo, e isso não se manifesta, não se materializa. Mas se materializou, se chegou a ponto de materializar, é porque tem uma energia pulsante dentro da pessoa, no sistema dela, nesse sentido. E às vezes pode estar muito escondido, pode estar ali no inconsciente, e ela não consegue trazer à tona facilmente. Então precisa de um certo trabalho, uma certa análise, para ela ir descobrindo aonde estava aquilo. Muitas vezes a pessoa vai para terapia para descobrir isso, porque precisa de uma ajuda de um profissional que vá ali
fazendo as perguntas certas e vai fazer com que ela identifique melhor. Eu gosto muito de trabalhar a autoanálise, de passar para os meus clientes o aprendizado, para que ele saiba, para que ele aprenda a fazer isso sozinho. E com isso ele vai ficando cada vez mais independente, vai se conhecendo cada vez mais rápido. Ele vai pegando a técnica, pegando o processo de se conhecer. Bom, então uma vez descoberto o porquê, a gente vai ter o pra quê. O pra quê é a segunda lição e é a lição que remete a gente para o futuro, para uma ação. Então, vamos supor, a traição aconteceu, pra quê? Em geral, pode ser para que a pessoa transmute aquele padrão, transmute aquela energia, deixe de ter a vibração de uma energia que possa atrair traição e passe a gerar um outro tipo de energia para que isso não aconteça mais na vida dela, para que aquele tipo de acontecimento não seja mais gerado. Então, o para que ele vem para provocar uma ação, provocar uma mudança. E olha só que interessante, né? Muitas vezes, antes de acontecer um fator muito grande que causa muita dor, vão acontecendo várias situações pequenas dentro daquela mesma energia, só que a gente não percebe. Como ser humano, a gente tem uma tendência de só parar quando a gente sente muita dor, de só parar quando está muito insuportável e que a gente precisa de ajuda. Se a gente começar a analisar os pequenos acontecimentos, eles são ótimas oportunidades para a gente ir ali se aprimorando, para a gente ir ali lapidando de forma mais tranquila as situações e evitar que aconteça algum trauma muito grande. Todavia, trabalhando a questão do para quê, é para a gente ir eliminando, transmutando essa energia. Então, por exemplo, na traição, a pessoa, uma vez que ela identificou onde que ela estava se desrespeitando, ela mesma, com ela internamente, ela vai começar um trabalho para que ela passe a não se desrespeitar mais. E aí vão surgir as situações do dia a dia que vão provocá-la nesse sentido. E aí ela vai começando a lapidar essa energia até que ela consegue transmutar. Então ela consegue transmutar aquela energia de desrespeito consigo mesma, de insegurança, numa energia de postura, de confiança, de se respeitar. Por quê? Porque essa premissa fala que a vida te trata como você se trata. Isso é uma lei, acaba sendo uma lei universal, uma lei da vida. Se isso faz sentido para você, começa a prestar atenção. E se não faz sentido para você, também começa a prestar atenção. Começa a analisar as coisas que se manifestam ao seu redor. Você vai perceber que é meio que aquele reflexo, é um espelho do que acontece internamente. E com isso a gente vai praticando a autoanálise e vai lapidando as situações. Se a gente se detém no pra quê e começa a se trabalhar, a gente vai mostrando para o universo o quanto a gente quer evoluir e o universo vai respondendo nesse sentido também. Até que chega um ponto que a gente elimina aquele padrão energético da nossa vida e consegue ali subir mais um degrau. Bom, o recado que eu queria dar hoje, geral, assim, para esse vídeo é isso, porque quando eu falo que você atraiu, eu não quero dizer que você é culpado, eu quero dizer que você tem poder, é o poder de atrair os acontecimentos para a sua vida e de como um pequeno ajuste na sua energia, nas suas concepções, nas suas crenças, podem fazer com que você atraia, exerça esse poder, atraindo as coisas que você mais deseja para ser feliz. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.